São Paulo fecha parceria milionária. Vamos comentar aí sobre a situação. Temos ótimas notícias aí sobre o Caleri e outros jogadores aí que estão se recuperando de lesão e estão próximos aí de voltar. Tem um campeonato brasileiro aí já com data definida para retorno, meu querido. E se muito mais você vai acompanhar aqui, você que é novo no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreve. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, só você clicar, ativar o sininho e deixar seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e já vamos aí direto ao ponto, direto e reto, que eu já quero falar aí sobre o campeonato brasileiro, porque temos algumas mudanças aí e que são muito importantes aí, tá? Não só do retorno do Brasileirão, mas também envolvendo 3 jogadores do São Paulo que vamos ter algumas mudanças aí, tá? Olha aí. CBF anuncia recomeço do Brasileiro no primeiro fim de semana de junho, tá? Então, tivemos aí 2 rodadas de paralisação, né? E vai ser só essas 2 aí, né? Pelo menos por enquanto. O que acontece, rapaziada? O nosso jogo adiado aí, que seria segunda-feira, ia ser contra o Cruzeiro, né? Rodada 7. E rodada 8 contra o Inter, né? Que seria no próximo final de semana, mas foram adiadas aí. O que acontece? O nosso próximo jogo do Campeonato Brasileiro seria contra o Corinthians e Itaquera. Porém, não vai ser mais, tá? A CBF mudou aí as datas e nosso próximo jogo é no dia 2 de junho, tá? Contra o Cruzeiro, que seria segunda-feira, né? Vai ser agora no dia 2 de junho, no domingo, tá? No Morumbis aí, às 6h30 da tarde, /noite. Aí, tá? Então nosso próximo jogo continua sendo o Cruzeiro aí. Graças a Deus, né? Não é segunda-feira, porque o jogo estava marcado para segunda, agora vai ser no dia 2, no domingo, aí às 6h30 da tarde, tá? Aí a segunda rodada aí, que no caso seria a 8ª, que foi paralisada, né? Aí que foi 2 rodadas, foi paralisada contra o Cruzeiro e contra o Inter. E o jogo contra o Inter vai ser no dia 13, aí, tá? De junho, às 8 horas da noite, belezinha? Aí o jogo contra o Corinthians vai ser no dia 16 de junho, lá em Itaquera, pela 9ª rodada. E aí que tá, vamos falar agora sobre os jogadores do São Paulo, que tem algumas mudanças aí, ó. Com isso, Luciano e Igor Vinícius cumprirão suspensão contra o Cruzeiro, tá? Então, como o nosso jogo seria contra o Corinthians, né, antes dessa mudança aí do calendário, aí o Igor Vinícius e o Luciano não iriam jogar contra o Corinthians, mas o próximo jogo contra o Cruzeiro eles vão cumprir suspensão normalmente aí, como estava previsto. Porém, o Rafael não vai estar no clássico contra o Corinthians, tá? Pra você ver que doideira, né, cara? Se o próximo jogo fosse contra o Corinthians mesmo, não ia ter o Igor Vinícius e o Luciano por suspensão, ia ter o Rafael, né? Mas como mudou, vai ter o Igor Vinícius, vai ter o Luciano, mas não vai ter o Rafael, porque o Rafael já vai estar aí na seleção brasileira, né, cara? E tá aí, ó, atualizando os jogos do São Paulo sem o Rafael, caso o Brasil chegue até a final da Copa América, tá? Então se você chegar até a final, né, esses aqui vão ser os jogos que ele vai ficar fora, vamos atualizar porque tivemos uma mudança aí no calendário. Vai ser contra o Inter fora, ele não vai estar, contra o Corinthians fora, contra o Cuiabá em casa, contra o Vasco fora, contra o Criciúma em casa, contra o Bahia em casa, contra o Atlético Paranaense fora, contra o Bragantino em casa e contra o Atlético Mineiro fora, tá? Esses vão ser os jogos aí que o Rafa vai ficar de fora aí, né, cara? Porque na seleção, caso o Brasil chegue até a final da Copa América, serão jogos aí que o Rafael vai desfalcar o São Paulo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Assim, por um lado bom, né, que a gente vai ter o Luciano e o Igor Vinícius no jogo contra o Corinthians, né, deve ter aí, né, que eles vão cumprir suspensão contra o Cruzeiro, mas a gente já vai estar sem o Rafael nesse clássico aí contra o Corinthians lá, né, cara? E um detalhe, tá? O jogo contra o Inter, tá? Contra o Internacional, vai ser aí no estádio do Criciúma, em Santa Catarina, beleza? Então, não vai ser no Beira-Rio, por motivos óbvios, tá? Então vai ter um campo neutro aí, jogo que é no dia 13, tá? De junho aí, que vai dar numa quinta-feira, às 8 horas, jogo lá no estádio do Criciúma, em Santa Catarina. Bom e ruim, né? Porque, como assim, galera, bom e ruim? Bom porque, se você for pensar na parte esportiva, é um campo neutro. É bom pro São Paulo, evidentemente, mas o motivo de estar jogando lá é ruim e triste, que é as chuvas, né, as enchentes aí do Rio Grande do Sul. Mas enfim, né, esse jogo contra o Inter seria no final de semana agora, né, mas não vai ser aí porque foi paralisado, né, e já tem data aí pro dia 13 contra o Inter lá em Santa Catarina. Belezinha, meu parceiro? Bom, olha só, amanhã tem São Paulo,
contra o Águia de Marabá. E olha aí, Marcelo de Lima Henrique apita São Paulo e Águia de Marabá nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Meu irmão, posso ser sincero, posso mudar o papo reto para vocês? Eu nem sabia que o Marcelo de Lima Henrique ainda apita. Meu irmão, nem lembro qual foi o último jogo desse rapaz aí que ele apitou de São Paulo. Pensei que já tinha se aposentado, nem lembrava mais dele, rapaz, tá? Inclusive tem tempo que eu não vejo um jogo que ele não apita aí, né? Mesmo esse aí tava esquecido já, mas do nada vai apitar aí o jogo do São Paulo amanhã contra o time do Águia de Marabá no Morumbi. Belezinha? Tranquilão? Então vamos avançando agora. E olha só, rapaziada, Globoesporte.com. Caleri treina em campo e mostra evolução no São Paulo após lesão na panturrilha. O atacante Caleri tem mostrado boa evolução na recuperação de uma lesão na panturrilha direita. O jogador do São Paulo fez trabalhos em campo no CT da Barra Funda nesta terça-feira e deu mais alguns passos para voltar a jogar. Caleri se machucou na vitória por 3-1 sobre o Cobressal no dia 8 de maio pela Conmebol Libertadores. Mas o problema foi visto como simples pelo Departamento Médico de São Paulo e nos últimos dias ele já voltou a fazer atividades no campo, tá? No treino de ontem, rapaz, terça-feira, o Caleri fez movimentos mais próximos do que costumam ocorrer nas partidas, com passes e mudanças de direção. O atacante, porém, ainda trabalha separado dos restantes dos jogadores, tá? Então o Caleri tá evoluindo no tratamento dele, dando passos, né? Nessa terça-feira no treino de ontem, de alguns passos importantes para poder voltar a jogar aí pelo São Paulo, porém ainda treina separado, tá? Ele não tá treinando junto com o elenco, né? Já tá evoluindo, tendo evolução, mas ainda treinando separado do restante aí do elenco, tá? Gabriel, ele volta quando, tá? O São Paulo não estima prazo para o retorno dos seus jogadores lesionados, mas há um otimismo em relação a um possível retorno do argentino contra o Talleres na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo que tá valendo a liderança do grupo B, tá? Esse jogo que é a gente joga amanhã contra o Águia de Marabá, né? E depois o jogo seguinte é contra o Talleres na quarta-feira, né? Da próxima semana no Morumbi, jogo que vale a liderança do grupo. Então, né? A gente não tem a certeza que o Gabriel vai voltar contra o Talleres. Há um otimismo, não dá pra cravar ainda não, porque a gente sabe muito bem como é que é o DM de São Paulo, mas tem um otimismo aí pra ele voltar nesse jogo. Jogo que vai ser muito importante aí, né, cara, pra brigar por essa liderança aí do grupo, mas ainda bem que ele tá aí evoluindo, né, tá evoluindo da forma que era esperado aí, belezinha? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o nosso querido Wellington Rato, o Mouse, tá aí, ó, informação da Gazeta Esportiva. Fora há quase 2 meses, o Wellington Rato participou de treinos no campo com a supervisão dos fisioterapeutas, mas ainda não tem previsão de retorno, tá? Então, o caso do Wellington Rato aí, evidentemente que é bem mais grave, né, do que o Caleri, que tá fazendo trabalhos no campo ali, já deve voltar nos próximos jogos. O Wellington Rato tem nem previsão. O bom é que já tá fazendo algumas atividades, alguns trabalhos ali no campo, né, aí sobre a supervisão dos fisioterapeutas, mas ainda, irmão, tá, é bem difícil saber quando ele vai voltar, até porque quando ele se machucou, no jogo lá também contra o Talleres, no primeiro jogo, na estreia da Libertadores, né, que se machucou ele, o Rafinha e o Lucas, quando ele se machucou, né, dos 3, a lesão mais grave é do Rato, né, até porque o Lucas já voltou e o Rafinha vai voltar primeiro que o Rato, e o Rato tinha até uma possibilidade dele fazer cirurgia, cara, então realmente é um dos casos mais graves que tem aí, né, não tivemos nenhuma novidade em relação à cirurgia, né, ele deve estar fazendo aí, ele tá fazendo tratamento aí convencional, mas não temos previsão de quando ele volta, tá bom? Olha aí, rapaziada, sobre mais um jogador que tá voltando de lesão. Recuperado de contusão, o zagueiro Matheus Belém está treinando normalmente com o restante do grupo e pode voltar a ser relacionado no São Paulo, tá? No jogo que a gente teve de ida contra o Águia de Marabá, né, que o Zuboide botou o time aí praticamente todo reserva, muita gente ficou questionando, pô, o Sabino acabou de chegar, já jogou, né, vinha de lesão, se recuperou, já jogou contra o Águia, né, acabou entrando no segundo tempo lá, e o Matheus Belém, que renovaram o contrato dele recentemente, no início do ano, cadê ele que não joga, né? Muitos jogos nem pro banco vai e tava machucado e já vem treinando aí, né, durante os últimos treinos
normalmente com o grupo, e talvez, né, quem sabe ele pode entrar aí amanhã contra o Águia de Marabá. Acho até que existe a possibilidade, né, porque o Matheus Belém é um dos pouquíssimos jogadores do elenco do São Paulo que ainda não ganharam oportunidade com o Zubeldia, né? Os que não ganharam oportunidade foi jogador da base que nem estreia fez, né? Como é o caso do Ibali, né? Do Henrique Carlos, jogadores que nem estrearam ainda, né? Então, ele estando disponível, talvez, né? Pode ser que ele vá para o banco amanhã e entre até no segundo tempo, quem sabe, para o Zubeldia observar ali, né? Um pouco mais do Matheus Belém, já que ele nem esteve à disposição ainda do Zubeldia. Esse vai ser o primeiro jogo. Belezinha, meu parceiro? Então vamos avançando agora e vamos falar sobre o Morumbis aí e os name, não exatamente sobre os name rights, né? Mas um assunto que tem a ver aí com os name rights. Olha só, após pesquisa, torcida do São Paulo define novos nomes aos setores do Morumbis. O São Paulo promoveu no final do último mês de abril uma pesquisa, tá? Que eles chamam de pesquisa, para que os torcedores escolhessem os novos nomes dos setores do estádio do Morumbis. A iniciativa foi divulgada pelo São Paulo pouco antes do clássico contra o Palmeiras, no dia 29 de abril, que foi o jogo, e a enquete ficou no ar para votação até o dia 13 de maio. Nesta terça-feira, ontem, o São Paulo divulgou os resultados e foram conhecidos os novos nomes dos setores do estádio. Vamos lá, o setor norte, né, agora vai ser Óreo, tá? O setor sul é o Diamante Negro, o setor leste passa a ser chamado de Lacta e, por fim, o oeste se transforma em Ouro Branco. Todas as opções de voto eram marcas da Mondelez, detentora dos name rights do estádio tricolor, tá? Então, esses produtos aí, né, Lacta, Ouro Branco, Oro, né, são todos produtos aí, evidentemente, da Mondelez, que é quem comprou os name rights do estádio. Então, São Paulo divulgou ontem o final da pesquisa, né, definindo aí, né, os novos nomes aí dos setores do Morumbi, né, que a gente acabou de passar aí para vocês. Olha só, o Álvaro Garcia, vice-presidente de marketing da Mondelez, falou o seguinte, abre aspas: garantimos que está só no começo. Ainda haverá várias outras ações envolvendo estádios, todas com o objetivo de promover experiências ao público, fecha aspas aí para o Álvaro Garcia, né, falando sobre novas ações que vão ter aí, né, envolvendo o estádio do Morumbi. Interessante essa pesquisa aí, né, cara, para deixar o torcedor votar, escolher os nomes aí. Eu achei que essa iniciativa aí, né, tanto do São Paulo, tanto da Mondelez, foi bem legal de deixar a torcida escolher os nomes aí, né, cara? A gente até comentou para vocês quando o São Paulo fez a enquete no Mondelez, a gente comentou, ó, tem lá nos stories do São Paulo, do Instagram, você vai lá, clica e vota lá nos nomes, né, que você quer e que você acha legal, né, passei os novos nomes aí nos setores do Morumbi e tá aí definidos. Belezinha, meu querido? Vamos avançando agora e o negócio é o seguinte, vamos falar aí sobre acordo, sobre parceria que o São Paulo fechou aí, tá aí informação do Éder Traschini, tá, que cobre o São Paulo aí no UOL. São Paulo fechou um contrato com a Coca-Cola que vai render 11 milhões de reais ao clube. O vínculo é de 3 anos para exclusividade no fornecimento de refrigerante, água e isotônico para a equipe e dentro também do estádio do Morumbi. O acordo vai passar por votação no Conselho Deliberativo, tá a informação do Éder Traschini. Agora vamos aqui a alguns pontos importantes, tá? Primeiro de tudo, não é um patrocínio. Gabriel, que lugar da camisa vai ficar a Coca? Lugar nenhum, tá? Não é um patrocínio, é meio que um patrocínio, mas não na camisa, né? Não vai estar estampado na camisa de São Paulo aí não. São 3 anos de contrato, tá? E 11 milhões de reais durante todo o contrato, não é por ano, tá? São 3 anos de contrato, né? Esses 11 milhões vão ser diluídos aí em 3 anos e não vai estar estampada a marca da Coca em nenhum lugar da camisa do São Paulo, tá? Isso é muito importante vocês saberem. É mais um fornecimento aí de produtos aí da Coca-Cola, né, como refrigerante, água e isotônico aí, belezinha? Se eu não me engano, o contrato com a TNT, né, que era outra
empresa aí que fornecia bebida para São Paulo, né? Se eu não me engano, o contrato tá acabando ou já acabou, né? Depois eu vou até confirmar isso aí. Tá aí o São Paulo fechando essa parceria aí com a Coca-Cola, tá? Então vai ter o fornecimento aí e mais 11 milhões de reais durante 3 anos de contrato. Belezinha, meu querido? É isso, né? Bom aí, mas não é uma... É mais grana que vai entrar nos cofres de São Paulo, mas não é nenhum tipo de patrocínio, que inclusive tem algumas propriedades, se não me engano tem 2 ou 3 propriedades na camisa de São Paulo que tá em negociação aí, né? Já falou que estava encaminhado, mas até agora nada, né? Mas a Coca é um fornecimento aí e mais 11 milhões aí nos cofres do São Paulo. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.